Pois então. Agora eu passo a palavra para a doutora Rosângela, que é a nossa próxima âncora. Doutora Rosângela. E como ligeirinha já estava falando, né, Márcia? Então, né, agora vamos para o nosso segundo painel, que é a negociação, conciliação e mediação. Nesse segundo painel, nós temos como convidados os painelistas Tânia Almeida, Kaline Ferreira, Cristiane da Costa Neri e Eugênio Facchini Neto. Né? Então, sejam todos bem-vindos, obrigado por estarem aqui conosco. Nós vamos iniciar, então, com a professora Tânia Almeida, que é diretora-presidente do Mediare, diretora de mediação do CONIMA. Né? Seu nome, Tânia Almeida, é uma referência na mediação no Brasil. Né? E muito nos alegra sua presença, sua participação aqui conosco. Eu questionaria, assim, de início com a senhora, para iniciarmos, né, falando sobre mediação, pela toda a sua trajetória, a sua referência, se a senhora poderia nos passar uma visão panorâmica da mediação em toda, enfim, no Brasil, na nossa legislação, o que a senhora poderia nos passar a respeito da mediação? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite na presença da doutora Rosângela Hetzer e agradecer a presença de todos, na presença dos demais colegas dessa mesa. Eu com prazer divido com vocês uma visão panorâmica da mediação no Brasil, porque minha primeira mediação no Brasil foi em 1994, então são 26 anos trabalhando com mediação e ser referência diz respeito aos cabelos brancos, né? Mas diz respeito também a essa trajetória de muitos anos. A década em que nós começamos a ouvir sobre mediação no Brasil, em especial, foi década de 90. Na década de 90 nasceu o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, de onde eu sou diretora de mediação. Nasceram as duas primeiras instituições brasileiras dedicadas à docência e à prestação de serviços em mediação, que são o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, e o Mediare, que eu presido, e houve entre nós um programa do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o fomento da mediação empresarial no Brasil, e o CONIMA foi uma instituição parceira no fomento da utilização do método em nossa cultura. Em 2010, nós temos um grande evento para mediação, que é a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, de novembro de 2010, que é um texto belíssimo e que trouxe contribuições muito importantes. Uma delas tirou a mediação da alternatividade, porque a chamou de método consensual de resolução de controvérsias. Isso, à época, foi muito importante, porque o alternativo não era um termo que nos agradava e não agradou ao mundo, o termo alternativo, que é substituído por apropriado no contexto anglo-saxão, por adequado no contexto europeu. Um outro ganho da Resolução 125 foi ter nos oferecido um programa de capacitação com pressupostos teóricos e com carga horária para teoria e prática. Mediação não é uma prática intuitiva, ela é uma prática técnica, ela é uma prática estratégica e ela pede uma capacitação específica com um segmento teórico e um segmento prático que a resolução nos brindou com essa dúvida, porque naquele momento nós tínhamos duas grandes preocupações. Uma era fazer uma boa distinção com a conciliação.
o sistema multiportas de Frank Sanders já fazia parte das nossas falas, das nossas menções, ao conversar sobre os métodos, e era importante preservar os dois institutos com suas diferenças. Eu gosto de pensar numa metáfora que nós tínhamos antes dois ternos no armário, ternos masculinos, né? A negociação e a judicialização. Então, quando a negociação não vestia o conflito por alguma razão, ele precisava ser vestido de judicialização. Isso nos levou para uma cultura de sentença que o professor Kazuo Watanabe e a Resolução 125 vem nos ajudando a rever. 2015 para 2016, nós temos um outro marco importante, que são os marcos legais. Nós temos a Lei de Mediação, nessa passagem de 2015 e 2016, e nós temos o novo Código de Processo Civil. Então, as nossas preocupações vieram se dissipando. Primeiro, era um temor de que um curso de final de semana capacitasse mediadores. A Resolução 125 desfez esse temor. Depois, nós precisávamos de ter uma legislação, muitos de nós questionaram isso à época, eu hoje não tenho dúvidas alguma, nos traz segurança jurídica, e após o advento dos marcos legais, nós tivemos, eu acho que uma absorção maior do Instituto pela nossa cultura e especialmente a ampliação de sua aplicabilidade. De forma geral, a mediação entra nas culturas pela área de família e comunidades e depois ela galga o cenário empresarial. Os marcos legais trouxeram para nós a expansão dessa prática em muitos cenários. No cenário civil, das empresas familiares, na administração pública inclusive. Então, acho que esse é um grande ganho. Eu tive a honra de integrar um comitê de construção dos marcos legais. À época, a Secretaria de Reforma do Judiciário compôs uma equipe multidisciplinar para pensar os marcos legais na mediação. E eu era a representante da multidisciplinaridade, porque era a única pessoa que não vinha do direito, né? Eu vim da medicina. Eu me formei neuropsiquiatra há alguns anos atrás. Então, eu podia oferecer pela experiência e pelo fato de não ser advogada, uma ampliação do olhar, uma vez que a mediação não faz restrição a profissões de origem, né? Todos nós, com essa habilidade, com essa formação, podemos ser facilitadores de diálogos em diferentes cenários. E, mais recentemente, chegamos ao 2020, o grande tema de 2020 são as ODR, né? As Online Dispute Resolutions, e temos trabalhado porque a cultura vem pedindo, e nos últimos meses desse ano, porque as culturas vêm nos impondo os trabalhos online. Então, o que eu tenho percebido é que a prática permanece, mesmo eu, como sou docente, trabalho levando alunos à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça para a prática, e estamos todos trabalhando com mediação online, mesmo nesses convênios, além das mediações privadas. Por que esse instituto se consagra, não só em nossa cultura, mas nas culturas de forma geral? Acho que ele se consagra pelos seus princípios. O princípio fundamental é a autonomia da vontade. Então, essa é uma mesa de negociação assistida por um terceiro. Esse é um bom sinônimo para a mediação, porque a mediação quer que a negociação entre partes seja preservada, e se ela não pode se dar a negociação numa linha direta entre as partes envolvidas, um terceiro pode facilitar esse diálogo e ajudar essas partes, 2, 6, 10, 20, 37, quantas forem, a que o diálogo possa fluir. Então, isso traz para os mediadores alguns deveres éticos, como o da imparcialidade e da independência, que firmamos termos no início dos nossos trabalhos
atestando nossa imparcialidade e independência. Isso nos traz vetos éticos também, como opinar, sugerir, dizer do direito ou dizer de qualquer parecer técnico que envolva a situação. Nós somos experts em comunicação e negociação e fazemos com que o diálogo aconteça preservando a autoria entre as pessoas. A decisão qualificada, eu acho que ajuda a mediação a se consagrar em todas as culturas. Existem duas margens, a margem da ética, cuidada pelos mediadores, a margem do direito, cuidado pelos assessores jurídicos, e a decisão qualificada é um pressuposto e mediadores precisam cuidar para acompanhar se as partes têm informação suficiente para a tomada de decisão. Isso significa que o aporte técnico, a consultoria técnica fica preservada, ficam preservados todos os pareceres técnicos vindos de outros profissionais que não os mediadores. Mesmo que mediadores tenham conhecimento de técnico de uma determinada questão, não são eles as pessoas que vão oferecer esse suporte. O benefício mútuo, eu acho que é um outro tema que ajuda a mediação a se consagrar, não haverá um vencedor e um perdedor, estamos falando de um método win-win, ganha-ganha, e é nessa direção que mediadores trabalham e convidam aqueles que estão dando suporte técnico aos mediandos a trabalharem. Benefícios, eu vejo especialmente o resgate do protagonismo. Somos nós cuidando das nossas questões, o welfare state trouxe para nós a ilusão de que o Estado daria para nós suporte em grandes matérias, educação, saúde, resolução de controvérsias, e isso não se mostra possível. Então, preservar a autoria significa ter controle sobre o resultado. Esse é um enorme benefício da mediação. Ela respeita o modelo de negócios, né, no âmbito privado, ela respeita as questões da administração pública e dos marcos legislativos da administração pública no seu caminhar. A celeridade. Celeridade é uma expressão comparativa, né? É célere com relação a quê? É célere no sentido que é o tempo das pessoas envolvidas. Ordem jurídica justa é uma expressão que o professor Kazu recheou com método adequado, tempestivo e efetivo. E é o que se deseja da mediação. A escolha da mediação precisa ser regida pelo princípio da adequação. Não é um bem para todos os males, é preciso um bom encaixe entre a questão e o método. Isso para a escolha de qualquer método do nosso sistema multiportas. Tempestividade se dando no tempo das pessoas, efetividade garantida pela autoria. O grande diferencial dos outros métodos é a sua interdisciplinaridade, que trouxe para a mediação, como não fez restrição a profissões de origem, contribuições da filosofia, do direito, da matemática. Ouvi o professor Juarez Freitas falando sobre Daniel Kahneman. Então, está lá a matemática, a teoria dos jogos, o pensando rápido e devagar, etc., o equilíbrio de Nash e várias contribuições da matemática, a psicologia com seus processos reflexivos. Então, é um instrumento que tem um conjunto de ferramentas bastante abastecido e tem um olhar bastante amplo para o conflito. Ele olha o conflito como resultado de uma multifatorialidade e vai na direção que as partes estão privilegiando dentro dos diferentes aspectos que contribuem para a sua existência. A tendência é trabalharmos, eu acho que cada vez mais com métodos híbridos. Eu trabalho com questões judicializadas e questões arbitralizadas, que abrem janelas de negociação. Eu trabalho principalmente com casos complexos, né? Então, em primeira e segunda instância, nas questões judicializadas e nas questões arbitralizadas complexas. Essa é a tendência e, mais do que isso,
a tendência, na realidade, é desenharmos métodos de resolução de controvérsias. Cada vez mais são os conflitos se encaixando nos métodos, cada vez mais é um desenho de resolução vestindo um conflito. Então, a tendência é que sejamos orientados pela natureza do conflito para estabelecer quais são os métodos ou mix de métodos. A prática de Mixed Mode vem sendo divulgada de 2016 para cá, há vários artigos nesse sentido, de que tenhamos todos os métodos à mesa e vamos, não porque elegemos um, temos que resolver todas as questões por aquele método, mas podemos, a partir daí, eleger janelas em que outros instrumentos possam beneficiar. E a tendência maior é a prevenção. Temos trabalhado com conflitos já instaurados e a mediação propõe e serve especialmente para situações de potencial conflito. Então, não precisamos trabalhar com a controvérsia já estabelecida, mas na sua prevenção. Vou até aí para incluir as outras falas e podemos conversar depois. Muito obrigada. Obrigada, professora Tânia. Como eu vi aqui que a gente tem 2 minutinhos ainda, eu vou ainda colocar uma outra situação. Nós aqui da nossa ESA, da escola aqui da OAB do Rio Grande do Sul, desde mais de 10 anos, a gente já vem ofertando aqui todos os cursos, né, na área da mediação, né? O professor Ricardo Dornelli sempre é um grande apoiador nosso e um grande parceiro da escola nesse sentido. E também cursos específicos preparando a advocacia, que são um curso chamado Advogando na Mediação. Como é que a senhora olha e entende, né, nesse nosso olhar da nossa escola? E também, se pudesse ainda complementar com relação ao tempo da mediação propriamente dito. Nós teríamos assim um tempo para iniciar e terminar a mediação, né? E ela é rentável também, quer dizer, são diversos aspectos que ainda eu gostaria de ousar um pouquinho nesses questionamentos com a senhora. Ok. O tempo da mediação é o tempo das pessoas. Então, a mediação ela não tem uma preocupação de resolver em um dia, em uma reunião, em 2. É claro que, como existe o princípio ético da diligência para os mediadores, eles precisam conduzir o processo com objetividade. Conduzindo com objetividade, o tempo que as pessoas puderem dedicar à mediação será bem-vindo, né? Algumas pessoas ou algumas instituições, alguns casos, pedem um limite de tempo a priori, porque é muito novo e essa resposta é vaga demais. Nós não temos a experiência de outras instituições, do vizinho, ou a cultura não está abastecida o suficiente de casos que já nos dê um parâmetro de tempo médio. Então, você pode estabelecer aquele tempo que as pessoas consideram razoável em número de sessões ou em meses, o tempo que for, e em atingindo aquele tempo, o que eu proponho sempre é vamos avaliar, vamos ter como marco não exatamente de término, mas de avaliação, porque pode ser que o processo esteja nos pedindo mais 2 horas, mais 3 horas, mais um dia. A última mediação que eu fiz no ano passado, as partes concederam ao procedimento 5 dias de trabalho. De segunda a sexta, foi última semana do ano, última semana antes do Natal. E nós trabalhamos de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu trabalhei com um mediador americano, trabalhamos em dupla. E na virada da sexta para o sábado, que tinha terminado o tempo, estava acabando. Então, trabalhamos durante a noite, porque no sábado todos já tinham passagens compradas para as suas férias de Natal, então trabalhamos durante a noite, terminamos às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã estávamos assinando. Advogados na mediação é um tema caro para mim. Eu venho escrevendo no último mês uma publicação que eu chamei Em Poucas Palavras. É um e-book
em que eu falo de boas práticas em diferentes campos. E daqui a 15 dias, o e-book é sobre advogados na mediação. Eu tenho visto os advogados como parte do time de resolução de controvérsias. Então, ao mesmo tempo que eles assessoram os seus clientes e parametrizam legalmente as questões que seus clientes querem ver resolvidas, eles são também parceiros dos mediadores na condução do bom andamento da mediação. Se consideram um método adequado, se essa é a eleição dos seus clientes e se veem na mediação o melhor cenário, que é uma das perguntas como agente de realidade que nós fazemos. Há um cenário melhor do que a mediação para resolver a sua controvérsia? Porque se esse é o melhor cenário, vamos colocar esforços aqui. Então, acho que advogados precisam de conhecimentos específicos sobre o método e até do conhecimento de algumas técnicas, porque eles podem dar continuidade fora da sala de mediação. Nosso tempo com os medianos é muito pequeno, eles são a relação de confiança, então eles podem trabalhar com perguntas, como agentes de realidade, com ampliação de interesses e de alternativas, que são ferramentas clássicas dos mediadores. Vejo com muito bons olhos a participação dos advogados na mediação. Pois então, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua explanação e deixo aqui a advocacia muito feliz, né, de ouvir toda esse entendimento. Passamos a palavra agora à doutora Kaline Ferreira, advogada da União, coordenadora geral da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a CECAF. Né? Seja bem-vinda, doutora Kaline. Obrigada. E, bom, pelo seu papel junto à Câmara, né? Eu acho que poderíamos iniciar perguntando. Né? Então, a União realmente negocia, media? Né? Existe um canal para que isso tudo aconteça? Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Mesmo longe geograficamente, mas tão perto do professor Juarez, da sua luz, reencontrando a amiga Márcia Geri, a doutora Rosângela, que eu não conhecia, e tive o prazer e a satisfação de conversar ontem à noite, doutora Cristiane, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, doutor Eugênio, estou vendo presente também o doutor Orlando Moreno. Bem, na verdade, assim, essa pergunta da doutora Rosângela me fez lembrar aquela chamada para o Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, o que comem, né? Porque ela falou justamente, a União negocia. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, embora já saibam que eu faça parte de uma Câmara de Conciliação e Arbitragem, né? Uma Câmara mal denominada, né? Isso dá um assunto para uma palestra inteira. Essa questão da denominação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Olha, a AGU, a União Federal, a Administração Pública Federal, negocia e negocia há muito tempo. A nossa Câmara, ela, embora se chame Câmara de Conciliação da Administração Federal, ela é uma Câmara que utiliza técnicas de mediação, utiliza a conciliação, para alguns que acham que a conciliação é técnica, embora eu discorde disso, mas também isso daria um outro assunto para a gente fazer uma nova palestra. E a gente também negocia. Eu tenho a satisfação de declarar, e como sempre faço, em todas as oportunidades que eu posso falar sobre o meu tema, que a AGU tem uma verdadeira política institucional do consenso. A AGU, ela briga verdadeiramente, e para minha felicidade como pesquisadora da área, um sistema multiportas de resolução de litígios. Porque a AGU, institucionalmente, aí falando mais da minha área, do consenso, e deixando um pouco de lado o que já foi tão bem falado pela professora Paula Butti, minha amiga querida, eu vi o nascer, crescer, eu acho que eu já estou ficando muito antiga na AGU.
Vamos deixar essa história para lá. Mas a SECAF, ela é de 2007. A SECAF, ela tem uma história já não tão antiga como 1994, que eu acredito que foi o ano marco que a doutora Tânia citou. Doutora Tânia, que eu estou conhecendo hoje fisicamente, porque já li vários textos, citei na minha tese de doutorado. Estou tendo o prazer agora de unir a sua fisionomia com o seu nome. Agradeço muito essa oportunidade. Então, a SECAF, ela foi concebida num ente público, né, dentro da administração federal, na AGU, quando ainda estávamos pensando na mediação nas relações privadas. Então, a AGU e a administração federal foram pioneiras e protagonistas nesse projeto de trazer o consenso para a administração pública federal. Mas, além da SECAF, a gente tem também dentro da AGU as centrais de negociação, e a gente tem na PGF, a Procuradoria-Geral Federal, que faz todo o consultivo das autarquias federais e a representação judicial dessas autarquias, nós também temos órgãos que têm como competência celebrar os acordos no âmbito das autarquias. A gente vê aí o INSS faz acordos. Então, assim, a AGU, ela desenvolve como política institucional o consenso dentro da administração pública federal. E quando a gente fala, é negociação que a Câmara faz, a central de negociação negocia e a Câmara, ela concilia ou ela media, olha, embora eu não ache vago, nem perda de tempo, a gente parar para pensar nessas técnicas e diferenciá-las, hoje eu vou usar meu tempo, que é escasso, só para dizer o seguinte: quando a União senta na mesa e ela ali exerce um papel de negociadora, isso é feito através das centrais de negociação. Quem busca a porta da central de negociação vai negociar diretamente com a União, sem a intervenção de um terceiro. E quando a porta que é aberta é a da Câmara de Conciliação da Administração Federal, nesse caso, nós teríamos a intervenção de um mediador. Esse mediador, ele não tem como usar só a mediação. Numa mediação, a gente usa a negociação comumente. A negociação é a mãe de todos os métodos consensuais de resolução de litígio. Não a gente fazer uma mediação sem na relação com o interessado, a gente usa a negociação. A negociação está presente o tempo todo na nossa Câmara, denominada Câmara de Conciliação. Não existe uma técnica exclusiva utilizada na Câmara, e o que se faz aí, só para diferenciar em relação à posição que a União ela assume na central de negociação. Na central de negociação, os particulares vão encontrar negociadores que sentarão e negociarão em nome da União. E chegando na Câmara, o serviço que nós oferecemos é de mediação. Nós teríamos lá ou procuradores federais, ou advogados da União, ou procuradores da Fazenda Nacional, que exercem a função de mediação. Eles atuarão como mediadores, o que não quer dizer que a técnica utilizada em mesa seja só de mediação. Não há como a gente fazer uma mediação sem a gente utilizar a negociação. Então, o tempo todo, quando a gente fala de métodos consensuais, a gente não pode excluir nunca a mãe de todos esses métodos consensuais que eu considero que é a negociação. A União negocia sim, negocia há bastante tempo, e estamos nos aprimorando cada vez mais nessa possibilidade de reduzirmos esse canal de diálogo, principalmente particulares, tendo como locus só o Poder Judiciário, e nós mesmos, em âmbito interno, resolvermos nossos conflitos, sejam entre entes públicos ou sejam entre o ente público da administração. A verdade é que houve, durante uma sucessão de décadas, uma infantilização da administração pública federal, dos enstes públicos federais. E nessa infantilização, o Poder Judiciário agiu como a administração pública federal, o infantilizado.
que corre para debaixo da saia paternalista do Poder Judiciário, porque ele se desonerou de tomar as decisões e deixou que essas decisões fossem tomadas pelo Poder Judicial através da atividade jurisdicional. A verdade é que nós temos vários, e lhe digo que a serem resolvidos com eficácia no Poder Judiciário. A atividade jurisdicional ela é insuficiente para resolver vários complexos que estão relacionados com as públicas. Eu tinha várias outras perguntas ainda para me fazer. E aí eu acho que é melhor. Eu vou por tudo que eu posso falar de mediação envolvendo ente público e a gente não vai acabar. Olha só, eu, na verdade, já acabei riscando mais 2 perguntinhas aqui nessa sua explanação. Né? Eu tenho a felicidade assim, de estar lá dentro, então se for uma pergunta que me fuja, eles vão me ajudar. Pois então, o que se dessa informação de que a União realmente negocia e concilia muito? Existem áreas, não sei se é possível explanar alguma coisa nesse sentido, e também um outro questionamento seria, né, para os envolvidos, para poderem realmente negociar e... Sobre infantilização dos entes públicos federais, da administração pública federal, o que pode ser visto como a infantilização da administração pública como um todo. Essa infantilização dos entes públicos e os agentes que o representem também assumam uma posição mais acovardada em relação ao novo. O novo que nunca deveria ser novo, porque, na verdade, a gente imagina que os conflitos primeiro são nossos, deveriam, à primeira vista, terem uma oportunidade de serem resolvidos em âmbito interno. Mas hoje, o Poder Judiciário, sem intervenção do Poder Judiciário, a gente imaginava que a administração pública ela assumia pessoais. Eu falo sobre atividade também de gestão, atividade da administração pública. A gente, em algum momento, a gente fraseário. Então, isso fez com que nós banalizássemos a busca pelo judiciário, ou que gera um conflito, ela se paralisasse diante de uma enxurrada de conflitos ou diante de conflitos mais complexos, conflitos envolvendo a elaboração de políticas públicas, o que é de estarrecer. Porque a gente imagina que quem tem essa visão multilateral, ampla, quem conhece a gestão dessas políticas públicas, a forma de conceber essas políticas públicas, né, que não tem aquela visão de túnel da atividade jurisdicional, do Poder Judiciário, do juiz. O administrador ele tem uma visão muito mais ampla de gestão, muito mais aberta. Eu sempre falo que o processo de mediação para a gente é um Nilo em termos de
de limites, ele é muito amplo, ele é muito largo. E já a atividade jurisdicional, ele é assim um rio lá do meu estado, o Rio Joanes, ele tem um leito muito mais estreito, justamente por causa dessa túnel e dessa visão limitada da lide, o que a gente não tem na administração pública. Então, a possibilidade da gente resolver os litígios em âmbito interno e fazendo com que esses interessados envolvidos no conflito assumam a decisão de resolver seus próprios conflitos, ela traz muito mais eficácia e ela vai infantilizando esses entes públicos, infantilizando durante tanto tempo. Mas a verdade é que a utilização criou, sim, um amedrontamento, criou um acovardamento das instituições. Então, o que a gente vê, muitas vezes, em mesa de reunião, com a minha experiência mediana no assunto, é que muitos colegas, advogados ou outros entes públicos, que embora não sejam advogados públicos, mas sentam na mesa como negociador, é que eles não querem assumir responsabilidade. Eles estão muito mal acostumados a que o poder judiciário mande e eles obedeçam. E com isso, eles não assumam a carga de responsabilidade que é própria do cargo que eles ocupam, mas que eles foram acostumados a terceirizar. Então, por conta disso, a gente precisou de um capítulo na Lei de Mediação, de 2015, a 13.140. Isso não quer dizer que antes da Lei 13.140, a administração pública federal, qualquer outra, tivesse impedida de celebrar acordos. Ela sempre pôde fazer acordos, porque nunca existiu nenhuma lei, nenhum princípio do direito administrativo que, pelo menos, tivesse um lampejo de óbice, e aí o professor Juarez pode depois ratificar ou não, de óbice na celebração de acordos, na utilização do consenso. Eu me lembro que tem uma decisão do STF, da ministra Ellen Grace, nossa, é uma decisão de 2000 bolinha, assim, é antiga. Quer dizer, esse negócio de antigo é muito subjetivo, né? Mas é uma decisão muito anterior à Lei de Mediação. E ela já falava textualmente, por conta de um município que fez um acordo com professores que não recebiam seus salários, que é sim possível a administração pública federal fazer acordos. Mas a gente precisou de um capítulo da Lei de Mediação, que já fortaleceu com um dos seus artigos, dizendo, olha, aqueles que estejam participando de um processo de mediação só respondem se houver dolo ou fraude. Então, começaram a existir, sim, mecanismos que veio dizer para o advogado público e para o gestor público, pode fazer acordo, acredite. Sabe, quando mãe bota o filhinho em cima da bicicleta, sem rodinha, e fala, vai, eu tô aqui perto, eu vou te segurar se você cair. Foi isso que a legislação, que as normas escritas fizeram com o acordo. Porque a administração pública já podia usar o consenso? Nossa, sempre pôde. Sempre, aliás, a administração pública devia ter utilizado a forma de acordo muito mais a fuga para o Poder Judiciário. Mas a verdade é que ninguém é kamikaze realmente. E como tudo começou a ser muito estranho para a administração pública, resolver-se, o quê? Resolver esses conflitos sem a presença do Poder Judiciário e a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público, como se só o Poder Judiciário fosse guardião do interesse público, como só o Poder Judiciário pudesse dizer que um interesse público X é superior, indisponível, em que medida em relação aos interesses privados. Então, veio sim, com a Lei de Mediação, a gente fortaleceu mais esse gestor público, fortaleceu mais esse advogado público. A gente tem as leis de alçada, a gente tem a Lei 9646, salvo engano, que é uma lei que traz as alçadas para acordos, quando é que precisa de autorização do advogado-geral da União, quando precisa de autorização do ministro da parte, quando essa autorização é delegada para o procurador-geral da União. Sim, tudo isso é imprescindível, porque a gente tem um administrativo muito grande. A máquina administrativa federal ela é enorme. Então, a gente precisa ter uma certa organização, porque o advogado público não pode sair para fazer uma reunião, uma audiência na Justiça do Trabalho, sentar lá, ouvir uma proposta e aceitar e fazer o acordo e a União pagar. Não vai ser assim nunca que vai acontecer na administração pública federal. Então, a gente precisa de um mínimo organizacional. Precisa prever alçadas, a gente precisa prever a segurança jurídica mínima para que esse sistema, essa política institucional de consenso, ela aconteça. Eu acho que eu comecei pelo final
e termino agora pelo começo, a Câmara de Conciliação tem uma competência, a SECAF tem uma competência e a SECAF tem uma vocação. A SECAF foi concebida para receber, para abrir as portas, né, nesse sistema multiportas, a porta da SECAF é para os processos, sim, mais complexos. É para realizar o que a gente chama atualmente de acordos estratégicos. A gente não vai receber conflitos de processos em série, por exemplo, particulares que individualmente movam ações contra o auxílio emergencial que está acontecendo agora em relação à pandemia. Nós não temos vocação para recebermos 1.000, 10.000, 5.000 processos repetitivos em série. Não é essa a vocação da SECAF. A vocação da SECAF é realizar acordos estratégicos, principalmente aqueles em torno de políticas públicas. Ele pode ter até um baixo valor financeiro, econômico, mas às vezes ele vai ter um custo social muito. Então, a ideia, e é isso que a SECAF vem realizando de 2007 até o momento, acordos estratégicos em processos, na maioria deles, multilaterais, onde são necessários, onde se busca o que a professora Tânia colocou muito bem, uma negociação assistida. Sozinhos, eles não conseguiram negociar e eles precisam de um terceiro que vá aproximar esse diálogo, que vá assistir essa negociação. Obrigada, Kaline Ferreira, pela explanação, né? Acho que ficou, né? Eu que agradeço. Bem a composição do que é a SECAF. Com essa, olha, doutora Rosângela, com essa torcida do Dr. Juarez, realmente... Ele fica aqui apoiando o Valdir. Porque ele me deu tchauzinho, ele me deu força, eu falei, nossa, com uma torcida qualificada a esse ponto, eu tinha o dever de me sair bem, espero que eu tenha cumprido esse dever. Agradeço muitíssimo. Muito bem, muito obrigada. Né? Pois, então, dando sequência ao nosso painel, Dr. Eugênio Facchini Neto, professor da Faculdade de Direito da PUC e da Júris, desembargador do Tribunal de Justiça do nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, desembargador Eugênio Facchini, né? De tudo que a gente está sendo discutido aqui nesse painel, né? Conciliação, mediação, né? Então, como é que nós poderíamos entender isso como uma fuga da jurisdição, né? Como é que o senhor enxerga isso quando a justiça formal, então, não estaria tão adequada, né? Ou não estaria o melhor remédio, o melhor caminho, né? Com a palavra, muito obrigada por estar aqui conosco. Ok. Boa tarde, então, doutora Rosângela, em cujo nome eu saúdo os demais companheiros desse painel, e saúdo também os demais participantes de toda essa memorável tarde, desse memorável encontro de professores. Saúdo todos na pessoa do meu querido colega, professor Juarez Freitas, minha colega da PUC, do PTGP da PUC, e meu eterno guru. Né? Então, procurando responder o tema e também explicando um pouquinho a minha exposição. Eu completo esse ano, em outubro, 40 anos de magistratura togada, né? Juiz de carreira. Né? E alguns poderiam pensar, né, mas esse errou de encontro, né? Porque esse é o encontro do pessoal que está fora da jurisdição. Né? Então, e percebendo, quando recebi o convite, né, que as minhas companheiras desse painel eram todas especialistas com atuação prática na área da mediação, eu pensei que a minha contribuição não poderia ser na mediação em si, né, porque não tenho atuação, vivência prática, né, mas achei que eu poderia colaborar falando sobre a mediação no direito comparado. Ou melhor dizendo, ampliando ainda mais, né, contextualizando ainda mais esse movimento de fuga da jurisdição, que não é recente, é já antigo, né, e que se percebe, digamos, um certo esgotamento de um modelo de jurisdição. Então, é possível que nós
extraiamos, né, algumas lições, examinando o histórico do que aconteceu nos Estados Unidos e comparando também com o modelo europeu. Então, é nesse sentido que eu vou fazer a minha exposição, falando um pouquinho daquilo que se chama, no contexto americano, de ADR, né, Alternative Dispute Resolution, ou modos, né, de resolução alternativa dos conflitos, nos Estados Unidos, na França, alguma menção no contexto europeu e extrair algumas conclusões finais. Né? Muito bem. Então, assim, o porquê dessa fuga da jurisdição? Evidentemente que há uma certa inadequação do processo judicial para fazer frente à demanda crescente de justiça. Né? Há limites orçamentários que impedem que, simplesmente, diante do aumento de demandas, que se vá ampliando a estrutura do Poder Judiciário, com mais juízes, né? Mais assessores, melhor estrutura, né? Seria uma alternativa para fazer frente a isso. Né? Mas, evidentemente, que há limites orçamentários e esse é um modelo que ninguém quis abraçar. Né? Também se queixa muito da justiça tradicional, da justiça formal, judiciário formal, em razão das dificuldades de acesso. É muito cara, é muito lenta, né? Essas são as queixas recorrentes em todos os países. E há também uma insatisfação em relação ao formalismo legal, ou seja, as soluções que são possíveis de se obter quando se ajuiza uma demanda. Eu aqui menciono, para ilustrar, um exemplo que é famoso no direito britânico, na casuística inglesa, de um casal que ajuizou uma ação de indenização porque a sua filha, que se hospitalizou muito mal e acabou morrendo, né? E os médicos, sem avisar a família e sem, consequentemente, pedir-lhe autorização, usaram vários dos seus órgãos para fazer transplantes. Né? Isso depois acabou chegando ao conhecimento dos pais, que moveram uma ação, portanto, buscando a indenização por esses danos, contra o hospital e contra os médicos que fizeram tiveram essa conduta. Lá pelas tantas, entrar com ação formal, na justiça comum. Né? Lá pelas tantas, o juiz encaminhou as partes para uma conciliação, ou seja, determinou que ambas as partes se submetessem a uma tentativa de acordo. E lá, nesse contexto, acabaram efetivamente chegando a um acordo. Qual foi esse acordo? O acordo foi que os médicos e hospitais iriam construir um memorial, né, em favor da família, em favor da filha, iriam fazer uma desculpa formal, como fizeram, né, e também ficou previsto uma pequena indenização para a família da vítima, uma pequena indenização. Bom, esse é o tipo de solução que a justiça comum não conseguiria dar. Ou seja, não teria como o juiz, aplicando normas pré-constituídas, condenar o hospital a construir um memorial, condenar os médicos a fazer um pedido de desculpas, né? Mas essa, na verdade, foi a solução que melhor se adequava às peculiaridades daquele caso. Então, esse caso, me parece, ilustra bem as limitações das respostas possíveis do Poder Judiciário. E também é uma das razões pelas quais as pessoas buscam alternativas, porque não estão satisfeitos com esse, digamos, formalismo legal, ou seja, a limitação das respostas que o juiz pode dar ao caso. Também uma das razões da busca de alternativas à jurisdição no mundo inteiro diz respeito à possibilidade de, digamos, escolher um juiz com conhecimento específico na matéria. Há pouco o professor Juarez, na sua fala introdutória, falou em temas extraordinariamente importantes para o contexto contemporâneo, né? Dentre os quais o mundo digital. Bom, eu conheço vários colegas que mal e mal sabem ligar o computador, né? E sabem pouquíssimo em termos de programação. Mas, eventualmente, se for ajuizada uma ação envolvendo programação de computadores, né,
esses colegas terão que julgar. Evidentemente, vão se basear muito em eventual laudo pericial, né? Ou seja, o juiz em si não terá conhecimento específico para julgar esse caso. Então, isso também leva algumas pessoas a tentar buscar um juiz com conhecimento específico na matéria. E também a busca do sigilo, ou seja, quando o sigilo das questões debatidas é importante para as partes, talvez não seja tão interessante assim entrar na justiça, porque, ainda que com uma decretação de sigilo de justiça, é muito provável que algumas informações acabem vazando. Bom, esse movimento, de uns tempos para cá, ele começa forte nos Estados Unidos e de lá se propaga, ainda que, veremos depois, né, a França tem talvez uma primazia dessas ideias de alternativas à jurisdição. Mas por que o sistema judiciário foi um que há 70 anos atrás, 50 anos atrás, percebeu que o sistema judiciário quase que tinha chegado ao seu ponto de esgotamento, né? Há peculiaridades. Primeiro, a questão do custo. É muito custosa a justiça norte-americana. Não pelos custos da justiça em si, custos judiciais, taxas, não. Mas especialmente o custo do trabalho do advogado, que é bem remunerado, é praticamente nocível. Não há assistência judiciária para a esmagadora maioria de causas, digamos, econômicas, né? Há, sim, alguns estados, serviços de defensoria, mas para demandas mais de natureza familiar, alguma coisa do gênero. Não há sucumbência como regra, ou seja, o que se gasta num processo não se terá, mesmo ganhando, não se terá retorno. A parte contrária não é obrigada a ressarcir as despesas adiantadas. E também um fato extremamente relevante de que a taxa de acordos nos Estados Unidos para as ações ajuizadas é de 95% para cima. Ou seja, ao longo do tempo, mais de 95%, em alguns anos chega a 98% das demandas, são objeto de acordo. Bom, se isso acontece já numa fase muito adiantada do processo, se pensou que é mais inteligente tentar fazer com que o acordo surja antes, no momento anterior, antes das partes terem gastado um monte, especialmente naquilo que lá se chama de pre-trial discovery, ou seja, aquele procedimento antes do julgamento, em que as partes têm que comunicar as provas que têm que franquear o acesso às provas de que dispõe à parte contrária. Então, todo esse, no momento que as partes vão fazer um acordo, já chegaram, já gastaram muito. Então, essa também foi um forte motivo que explica por que nos Estados Unidos houve essa forte pressão para fugir da Constituição comum. Né? Não há como não referir nos Estados Unidos um famoso congresso que aconteceu em 1976. Na verdade, esse congresso da ABA, American Bar Association, o equivalente à OAB norte-americana, esse congresso de 1976, ele foi feito em homenagem aos 70 anos de um famosíssimo discurso. Então, Harvard Law School, professor fantástico, né? Figura ímpar no cenário daquele período no direito norte-americano, o professor Roscoe Pound, né? Onde ele, em 1906, né, proferiu um discurso chamado As Causas da Insatisfação Popular com a Administração da Justiça. E mencionou que, pelos estudos que ele havia feito, ele constatava que a população em geral não gostava da justiça porque entendia que ela era muito cara, muito lenta, muito complicada. Bom, nas décadas seguintes, inúmeras reformas foram feitas no cenário processual norte-americano. E 70 anos depois, como eu estava dizendo, em 1976, novamente, a ABA faz um novo congresso em homenagem aos 70 anos daquele
daquele diagnóstico do professor Pound, né? E saber como é que estava o estado da arte 70 anos depois. Bom, para surpresa, não tão surpresa assim de todos, percebeu-se que 70 anos depois, mesmo após muitas alterações do processo civil norte-americano ao longo desse período, a população em geral continuava achando a justiça formal cara, lenta e complicada. Ou seja, todo aquele esforço para praticamente nenhum resultado, digamos, útil na visão do público, na visão do jurisdicionado. E aí, então, parece que caiu a ficha. A ideia foi de que talvez se tenha entendido mal o recado. Talvez o correto fosse deixar a justiça comum como ela é, lenta, cara e complicada, para alguns litígios, especialmente em que as partes litigantes, né, estão em condições de igualdade, com ótimos advogados e com condições de gastar. O chamado adversary system é um bom sistema e que funciona bem. Mas para quase todos os demais litígios se pensou que o melhor era sair da jurisdição e verificar outras formas mais rápidas, mais baratas, mais descomplicadas, que pudessem atender esse anseio de justiça da população. E agora, eu vou mencionar algo que eu acho extremamente relevante, que é o fato de que nos Estados Unidos, raramente uma alteração legislativa de porte vem de cima para baixo. Em razão dessa característica típica anglo-saxão do empirismo, da prática, não tanto questões muito teóricas, a prática é que justifica eventuais soluções e não o contrário. Então, eles fizeram o seguinte, estimularam as experimentações práticas. E já no final da década de 70, juízes começaram a experimentar uma série de alternativas à jurisdição. Endoprocessual, às vezes suspendendo o processo, às vezes exigindo que a parte fosse antes para uma tentativa de mediação, conciliação e vários outros mecanismos que eu vou mencionar em breve. Mais tarde, a própria legislação estimulou, incentivou e financiou esse tipo de experimentos. Em 1988, por exemplo, Judicial Improvement and Access to Justice Act, uma lei sobre aperfeiçoamento judicial e acesso à justiça, autorizou e incentivou e ampliou essas experimentações. Em 1990, a Civil Justice Reform Act, da mesma forma, favoreceu o desenvolvimento dessas ADRs dentro da Justiça Federal. E depois, na década de 90, o equivalente, digamos, ao nosso CNJ, é bem diferente, eu sei, mas só para uma pálida aproximação, encomendou à Rand Corporation que fizesse um amplo estudo de metrificação de todos esses experimentos que estavam sendo feitos na Justiça Estadual e na Justiça Federal, para metrificar, ou seja, examinar os vários experimentos e mencionar quais foram os resultados, quais foram, digamos, o custo, a eficácia, ou seja, comparar essas diversas alternativas para, então, fizeram isso no relatório final, em 1996, estabelecendo quais eram as alternativas, digamos, válidas, aquelas que não trouxeram muito, não tiveram muito sucesso, e com base nisso é que, em 1998, foi editada no campo federal a Alternative Dispute Resolution Act, ou seja, a lei federal que disciplina as formas alternativas, como eles chamam, de resolução de conflitos. Então, foi uma lei derivada de um amplo experimento fático, uma experimentação fática e muito diversificada nos Estados Unidos inteiro.
Hoje há milhares do que eles chamam de ADR brokers, corretores de ADR, chama-se assim, tá? Que procuram oferecer alguns produtos diferenciados, levando em conta o tipo de controvérsia que as partes pretendem definir. São inúmeros, alguns são gigantescos, tá? Menciono aqui, dentre esses gigantes, a American Arbitration Association, a mais antiga e potente associação, a Judicial Arbitration and Mediation Service, que é uma sociedade de capital privada que detém um monopólio quase da ADR em alguns estados, a Judicate Incorporation, que criou o National Private Court System, estranho, sistema nacional privado de cortes, em que se contrata juízes aposentados e que passam do milhar para, de forma privada, julgar casos aplicando a legislação do Estado em que as partes se encontram, né, usando os meios judiciais, mas não é um caso na mesa de um juiz que tem outras ou milhares, mas ele vai julgar aquele caso. É um juiz escolhido pela sua expertise naquela matéria e terá, então, sob seu controle apenas aquela demanda. Então, evidentemente, isso faz com que os tempos sejam mais curtos, se garanta uma maior sigilo, né, ao resultado. Costuma-se dizer que são muito bem remunerados esses que participam, uma média de $300 a hora de trabalho, eles ganham por hora. Né? Então, é uma experiência, digamos, bem sucedida e muito diversificada nos Estados Unidos. Lá existem, né, em vários tipos de essas formas alternativas em uso: Court Annexed Arbitration, Court Annexed Mediation, Summary Jury Trial, Mini Trial, Early Neutral Evaluation e vários outros, né, sobre os quais, se houvesse curiosidade, poderíamos falar mais tarde. Mas são muitas as experiências em atuação nos Estados Unidos. Na França, e eu, em razão do tempo, eu vou encurtar bastante o que eu pretendia expor, essa tradição não é recente, é muito antiga. Eu vou ler aqui, porque vale a pena, são 3 linhas apenas, um trecho do discurso do deputado à Assembleia, à Convenção Nacional da época, né, Louis Prugnon, em 7 de julho de 1790. Vejam bem, 1790. Ele disse o seguinte: prestar justiça é apenas a segunda dívida da sociedade. Impedir os processos é a primeira. É preciso que a sociedade diga às partes: para chegar ao templo da justiça, passem primeiro pelo templo da concórdia. Espera-se que, por lá passando, vocês transigam. Então vejam que já na época do auge da Revolução Francesa, né, antes do momento da sua, digamos, restauração e da sua pacificação, 1790, né, um deputado faz esse discurso já mostrando essa noção de que não se trata puramente de uma fuga da jurisdição, se trata de um valor. O acordo, a concórdia é melhor do que a imposição por um terceiro parcial de uma solução. Né? Isso, desse conjunto de ideias, surgiu logo nos momentos posteriores à Revolução, da criação do chamado Bureau de Paix et de Conciliation, os escritórios de paz e de conciliação, a ideia da desformalização e da deslegalização, muito difuso também, e atualmente se chama esse movimento todo de MARC. Nos Estados Unidos, ADR, né? E na França, MARC, que é Mode Alternative de Règlement de Conflits, modos alternativos de resolução ou de regulação de conflitos. Um conjunto de ferramentas que se pode usar para resolver conflitos fora do judiciário. São vários também, está regulado por muitos,
menção no Código Civil, no Código de Processo Civil, que dedica capítulos para isso, e da legislação complementar. Vou mencionar, e já indo para o final, mencionar uma importantíssima lei relativamente recente, de novembro de 2016, chamada, e o nome já é emblemático, Loi Justice du siècle XXI, ou seja, a Lei Justiça do século XXI. Uma lei enorme, são mais de 120 artigos, e cada artigo muito amplo, tá? E já no segundo título, que abrange os artigos 4º e seguintes, dedica esse título, segundo, a título Favorecimento dos modos alternativos de regulação das diferenças, né, dos conflitos, né, dos litígios. Então, se percebe que essa é uma tendência extremamente importante que se identifica como sendo típico da justiça do século XXI. Dentre as várias modificações introduzidas por essa lei, menciono uma que é a obrigatoriedade das partes se submeterem a uma prévia tentativa de conciliação antes de ajuizarem uma ação junto ao Tribunal d'instance, que é o órgão judiciário lá, no menor nível e que tem competência apenas para causas, né, certas causas muito simples ou de economicamente pouca expressividade. Então, para esses casos, a tentativa de conciliação é obrigatória. Já antes disso, em 2015, uma outra norma não determinou. Essa foi obrigatória, mas essa outra norma de 2015 incentivou, incitou as partes a previamente buscarem a conciliação antes de ajuizar qualquer tipo de demanda. Então, obrigatório nessas demandas mais simples. E para todas as demandas, as outras demandas, há digamos, um incentivo, ainda que não obrigatório, tanto litígios privados quanto para litígios administrativos. Na Itália também a mediação está presente, né? Lá na doutrina há um pensamento e vários textos do professor Mauro Capelletti sobre a chamada giustizia coexistenciale, ou seja, a justiça de pacificação coexistencial, né? Isso marcou um pouquinho essa cultura jurídica italiana. E lá, desde 2010, há uma lei que disciplina a mediação civil. Existem mais de 600 organismos públicos e privados que se dedicam à mediação, regulados, regulado isso também normativamente, tem um registro oficial público, onde elas têm que estar registradas. Há também o acompanhamento da formação dos mediadores, né? E agora, neste período de pandemia, o que eu tenho visto na rede, né, é muito incentivo à utilização desses mecanismos de mediação, especialmente por aquilo que a professora Tânia havia falado antes, né, das ODR, né, as Online Dispute Resolution, que já são muito utilizadas, né, por esses órgãos, organismos que se dedicam à mediação na Itália. Isso também está presente na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, na Argentina há mais tempo. A própria União Europeia, né, desde 93, com o seu livro verde, estimulou a mediação no campo específico do consumidor, mas mais recentemente, em 2013, editou um regulamento, uma diretiva, 2013, número 11, chamada Regulação Extrajudiciária de incentiva o uso dessas formas por todos os países membros da União Europeia. Não há dúvida que há vários argumentos favoráveis às ADR, é mais eficiente, é mais rápido, é um custo menor, então são os argumentos quantitativos. Há também
o argumento qualitativo, uma maior participação dos interessados, um maior controle sobre o resultado, maior possibilidade de reconciliação, né? Fala-se que se passa de uma cultura da decisão, processo visto como instrumento para imposição de valores, né, incorporados na ordem jurídica, então de uma cultura de decisão para uma cultura de compromisso, com gestão privada da solução das controvérsias. Há vários vantagens, mas eu vou só terminar, e agora realmente concluindo, com algumas observações de alerta, de advertência. Eu sei que a tarde é toda de loas, né, a essa alternativa, mas sim, né, não posso também fugir dos meus 40 anos de magistrados, né, e não quero ficar desempregado no futuro, né, eu tenho que tentar mostrar que talvez haja alguns limites, né, e não é talvez a panaceia para todo e qualquer caso. O que os especialistas que estudam, se debruçam sobre isso, apontam é que há também algumas vantagens, né, para da justiça comum, da justiça ordinária, com todas as suas mazelas, frente a um acordo extrajudicial. Né? Breve parênteses, descobri que foi Balzac, desculpe, há pouco tempo atrás, descobri que foi Balzac quem criou a frase que um bom acordo é sempre melhor do que um bom processo. Um mau acordo é melhor do que um bom processo. Né? Então, ainda que sim, o acordo seja melhor do que o processo, existe, às vezes, algumas limitações que devem ser levadas em consideração. Eu vou dar um exemplo aqui das Housing Courts de Nova York. É um meio alternativo de resolução fácil de litígios, especificamente para o caso de conflitos de locação, de inquilinato, né? Apenas na cidade de Nova York. Muito bem. Na década de 70 e 80, o movimento dos inquilinos era fraco, desorganizado, não havia nenhuma organização e havia alguns bairros mais classe média baixa, onde havia alguns poucos grandes proprietários que detinham quase todos os imóveis locados e impunham cláusulas mais ou menos homogêneas para todos. Essas cláusulas eram extremamente leoninas, muito desfavoráveis, né, para os inquilinos. Bom, através dessa housing courts, quando havia um litígio, sim, o inquilino conseguia, às vezes, rapidamente um acordo para resolver o seu processo. Todavia, não era só um caso, eram milhares de casos absolutamente iguais. E, portanto, o que se percebeu é que esses pequenos acordos individuais, né, permitiam que o sistema como um todo permanecesse intocado, ou seja, que nenhuma norma fosse feita do ponto de vista legislativo, que nenhuma decisão importante alterasse isso, né, até que um grupo de advogados atuando pro bono resolveram judicializar algumas causas e, através da justiça, conseguiram que os juízes declarassem, considerassem nulos, né, por abusivos, algumas cláusulas desses contratos, e isso acabou mudando determinadas práticas, né, muito difusas naquele contexto. Então, o que eu quero pontuar é isso. Às vezes, né, o litígio até pode ser bom para a parte que está diretamente envolvida, mas muitas vezes, quando isso é apenas um microcosmos, né, e quando o seu problema se reproduz, né, em milhares de outros casos idênticos, semelhantes, a solução amigável resolve bem esse conflito micro dele, mas permite que se mantenha uma estrutura que às vezes está doente, às vezes permite que se mantenham por muito tempo determinadas práticas, né, contratuais ou empresariais que são abusivas, que prejudicam partes mais vulneráveis, mais fracas. E, portanto, para essas demandas, né, para esses casos, muitas vezes é importante que haja uma tomada de posição judicial, porque aí o juiz imparcial, neutro, tendo por missão impor aquele conjunto de valores, de normas que orientam toda uma nação, isso pode
não só a resolver aquele processo, mas, por força da jurisprudência, ou eventual precedente de uma Corte Superior, possa efetivamente, né, alterar condutas de uma forma muito mais intensa do que o acordo. Bom, talvez... Obrigada, doutor Eugênio. Muito obrigada pela sua excelente explanação. A gente acabou, né, se estendendo aqui no nosso tempo, mas não tínhamos como não, né, não assim, cortar o seu raciocínio. E aqui fica, né, para todos nós, e quando a gente planejou esse nosso encontro, a gente sabia que ia ser um desafio enorme para todos nós aqui, poder trazer, né, pessoas painelistas tão vasta experiência aqui para poder compartilhar com todos nós, né? Mas que esse momento aqui também seja, né, como diz o professor Juarez, não sei se é a mente, mas é que seria assim todo um lançamento aqui de incentivo à pesquisa, ao estudo, e que seja o primeiro de tantos outros que nós vamos ter. E ouvindo a sua explanação aqui, doutor Eugênio, eu sinto o quanto nós ainda temos, né, que, enfim, que estudar, refletir, pessoas que gostam da temática, que podem aí contribuir, trazendo uma segurança para todos nós, uma segurança jurídica para quem atua na área do direito público, né? Que me parece que isso é o que fragiliza e deixa todos nós ainda buscando, né, essa concretude, né? Como é que eu vou dizer assim, essa base da casa ainda mais fortalecida. Obrigada pela sua explanação, me perdoe eu ter pedido para o senhor concluir, mas a gente precisa seguir, porque ainda nós, né, eu tenho ainda a doutora Cristiane Neri, e ainda temos todo o painel que vem aí, justamente, eu acho que a colocar bem a sua parte, que é esse comparativo internacional. Doutora Cristiane Neri, da Costa Neri, né, nossa querida amiga, procuradora do município de Porto Alegre, minha colega de conselho pleno da OAB do Rio Grande do Sul, né, a nossa querida diretora de atividades culturais da nossa escola, a Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Né? Agradecemos aqui a sua presença, a sua participação. Em termos de município, né? Nós estamos aqui, o nosso foco é a área do direito público também. Né? Em termos do município de Porto Alegre, não poderíamos deixar de trazer uma referência, né? E poder entender um pouquinho na área do direito municipal, como vem sendo tratado pelo município, se existem ou não métodos, né, de resolução de conflitos, enfim, se existem medidas concretas, né, a respeito da adoção de resolução de conflitos. Né? Com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosângela, minha diretora. Muito obrigada. Eu quero parabenizar a ESA pela realização desse evento, juntamente com o ICL e faço nas pessoas da doutora Márcia, da doutora Alexandre, que me contataram. E principalmente parabenizar o idealizador desse evento, o professor Juarez Freitas. O professor me conhece há muito tempo, sabe aí de todas as nossas batalhas de evolução na advocacia pública, e o professor Juarez é uma pessoa que nos inspira sempre, não é, professor Juarez? E eu fico muito feliz de estar nesse painel, dividindo aqui com a Tânia, com a Kaline, com o doutor Eugênio, justamente compartilhando experiências, né? E eu acho que esse é o grande diferencial hoje para nós que atuamos nessa questão. Há pouco tempo atrás, nós dividíamos, eram dúvidas, não é? Como nós vamos fazer para as questões de conciliação, de mediação, de arbitragem, inclusive, principalmente no poder público, né? Hoje nós estamos aqui compartilhando experiências, e eu acho que isso é uma grande evolução, porque nós fomos formados para o litígio, a nossa formação é de litígio, né? Sempre foi assim. E no poder público, principalmente, por muito tempo se ouviu a cultura da procrastinação, né? O poder público como parte a alongar a tramitação dos processos judiciais. Então, eu fiquei muito contente de ver as pessoas que me antecederam aqui falar também de que há uma mudança de cultura
E essa é uma mudança de cultura que também existe na administração pública, com certeza. Nós vimos aqui a Kaline expondo, e a Paula também no painel anterior, sobre diversas experiências na administração pública federal, não é? E na administração pública municipal, nós também estamos evoluindo muito, né? O professor Carmona trouxe muito bem, é preciso que os entes públicos se adaptem e se instrumentalizem para que possam participar de mediação, de arbitragem, de conciliação, desses diversos instrumentos consensuais de resolução de conflitos. E isso é imprescindível, não é? E essa mudança de cultura, ela também foi possível e muito possibilitada a partir do CPC, né, de 2015, porque a base do Código de Processo Civil é a não litigiosidade, naquilo que é possível, né? Então, a partir disso, as administrações públicas foram adotando instrumentos de negociação, de conciliação, de mediação, assim como a advocacia em geral, né? Não tem mais poder público engessado nesse sentido. A gente não pode mais falar assim, não é? E a própria lei de introdução, as normas brasileiras, artigo 26, que é um artigo que eu chamo a atenção, ela traz uma cláusula geral de consensualidade na aplicação do direito público, né? Inclusive referindo que para eliminar irregularidade, eliminar incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, se pode, né, em presentes razões de interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observar a legislação aplicável. Então, é uma cláusula geral de consensualidade, né? E esse novo olhar é preciso, como disse o professor Eugênio antes, a judicialização, em muitos casos, obviamente, ela é necessária e a gente tem que ter este cuidado. A judicialização, ela vem crescente, né? Ela vem cada vez maior e o poder público, por exemplo, é considerado um dos maiores litigantes nacionais, né? Então, nós temos também, dentro das administrações, como procuradores, como advogados públicos, o dever de verificar possibilidades consensuais de resolução de conflitos, para que essa judicialização, que muitas vezes não resolve o processo, não é? Ela aliás, resolve o processo, não resolve o caso, não resolve o conflito, né? Ela seja evitada, sempre que possível, né? E o professor Diogo Morena Neto, ele fala que é muito melhor uma decisão de consenso do que uma condenação, para todas as partes, né? Porque uma decisão de consenso é uma decisão que vai ser cumprida por ambas as partes que chegaram naquela composição. Então, ela é um acordo possível e que foi previamente debatido, né? Então, o poder público tem esse dever também, né? E o advogado dentro das administrações públicas de quebrar esse paradigma e mudar essa cultura. E eu fico muito feliz porque Porto Alegre é uma capital que foi precursora em muitos desses temas. Nós tivemos, desde 2000, há mais de anos, 99, se fomentou a Junta Administrativa de Indenizações na capital do nosso estado. Essa junta, JAI, a chamada JAI, ela faz ainda existe, né, mas em outro formato hoje, que eu vou explicar mais, ela faz indenização administrativa por falha na prestação de serviço público, mediante um processo administrativo. Então, o poder público, reconhecendo a falha em determinadas prestações de serviço público, fazia ação administrativa, ou seja, fazia uma negociação num processo administrativo, evitando a judicialização. Todos os casos, e foram poucos, e que em Porto Alegre nós tivemos judicializadas as questões que passaram pela nossa junta, foram confirmadas no judiciário, ou seja, ratificaram a atuação negocial do município de Porto Alegre pela Procuradoria de Porto Alegre. Em 2016, nós transformamos, e aí, Rosângela, respondendo um pouco o teu questionamento, não é? Se em Porto Alegre nós temos instrumentos de conciliação, de mediação, nós temos, desde bastante tempo, Porto Alegre tem um histórico de conciliação também e de fazer acordos, nós sempre tivemos esse histórico, não é? Através da junta, se materializou a indenização administrativa e em 2016 nós transformamos a junta administrativa de indenizações em uma Câmara de Indenizações Administrativas que compõe a Central de Conciliação de Porto Alegre. Então, nós criamos, pela Lei 12.003, em 2016, a Central de Conciliação, que possui 3 câmaras. Uma Câmara de Indenização Administrativa, uma Câmara de Conciliação de Precatórios e Mediação e Conciliação. Então, todas elas estão em pleno funcionamento, todas ficam
ao abrigo da composição pela Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, com resultados exitosos, inclusive com convênio com a OAB para formação de servidores e mediadores, mediadores e conciliadores, e isso é algo bastante importante que eu quero salientar. As falas que antecederam tocaram nesse ponto, principalmente o professor Carmona. Nós precisamos formar servidores públicos para mediação e conciliação. Isso é muito importante, porque é aí que nós vamos conseguir trabalhar os temas internamente para que a gente chegue a bom termo numa conciliação, que a gente chegue a bom termo numa mediação. Se nós não formarmos nossos servidores, nós não vamos conseguir compreender os instrumentos e muito menos transitar internamente a questão da mediação e da conciliação. Né? E isso é muito importante para que a gente consiga fazer negociações que atendam o interesse público, e aí é que está também, quando a gente fala em mediação e negociação pelo público, o interesse do poder público, ele vai muito além do interesse público primário, né? Ele também tem a ver com o interesse da coletividade, e aí a gente tem que pensar de forma mais ampla, né? O poder público, ele não lida só com aquele seu interesse que está no processo como parte, mas ele também tem que atender ao interesse da coletividade, né? Ele está ali para implementar, para fomentar e para ser o implementador de políticas públicas, né? Então, vai muito além. E aí, talvez, com certeza, lá no início, tínhamos muitas dúvidas de como figuraríamos em um processo de mediação, né? Como eu, procuradora, que falo pelo município, vou estar num processo de mediação em que o município é parte, né? Qual seria a minha isenção? Todos esses questionamentos nós passamos lá no início, né, de formação das leis, de formação dos colegas servidores para a conciliação, mediação, né? Então foram dúvidas que foram se dirimindo, né, com todos esses instrumentos novos. E além disso, Rosângela, eu posso aqui citar que a gente também, como advogado público, vem adotando vários mecanismos que talvez não sejam objeto de uma conciliação direta ou de uma mediação, mas que também evitam a judicialização e fazem com que a gente tenha uma resolução de conflitos mais adequada. Por exemplo, a não apresentação de recursos, assim é entendido, instrumentalizando a dispensa recursal e a possibilidade de dispensa de demandas que não tenham chance de êxito e assim sejam verificadas, né? A gente tem aqui, no caso de Porto Alegre, a possibilidade de desistir de execuções fiscais, por exemplo, mediante protocolos, mediante determinados cuidados internos de verificação, mas que muitas vezes o valor daquele processo, do custo do processo em si, ele é muito maior do que o próprio. Então, este cuidado também tem que ser visto pela advocacia pública. E isso também faz parte de uma resolução de conflitos, evitando a judicialização, né? Nós temos súmulas com efeitos normativos, por exemplo, em Porto Alegre, hoje nós já temos 17 súmulas administrativas em vigor, que permite que o procurador não recorra, que não prossiga em determinado provimento judicial que não tenha mais sentido ou que não vai ter um êxito, né? Então, eu penso que em Porto Alegre nós temos uma procuradoria que sempre atuou para a conciliação, sempre teve olhos voltados para a consensualização, quando possível, né, que permitindo uma menor judicialização, dialogando com a sociedade e permitindo que a sociedade tenha ferramentas que possibilitem também esse acesso, não é? E isso é uma questão importantíssima no poder público. O poder público precisa ser transparente, precisa ter mecanismos que permitam com que a sociedade, tendo direito a uma indenização, por exemplo, por falha própria, possa buscar, evitando judicialização, né? Desnecessário que tenhamos aí ônus sucumbenciais, desnecessário que o judiciário tenha mais um processo, quando há instrumentos que eu, poder público, posso adotar e posso viabilizar essa satisfação, né? Essa resolução. Nós tivemos um exemplo, até para exemplificar essa situação toda em Porto Alegre, que é bastante emblemático, que foi o rompimento de um dique aqui, eu não sei se todos recordam, mas uma grande enchente que tivemos aqui em Porto Alegre, que alagou a cidade, um tufão praticamente entrou aqui, foi considerado assim.
o dique foi rompido, né, um dique grande, alagou um grande número de casas em uma comunidade. Esse alagamento resultou em mais de 800 ações na nossa Procuradoria de Indenizações. Nós desencadeamos um processo de conciliação com todas essas famílias. Obviamente, o facilitador desses casos é que a grande maioria tinha um advogado que as representava, então isso também foi algo positivo. Mas nós conseguimos internamente, e com os técnicos também, análises que propiciaram chegarmos num termo de avaliação de acordo, né, com viabilidade de custeio pelo poder público, em 90% dos casos. Então, nós conseguimos fazer com que 700 e poucas ações não mais tramitassem, não é? Nós podemos pegar as horas daquele procurador que está ali despendendo para um processo judicial para que ele possa trabalhar em processos que realmente tragam algum êxito para a população, né? Para a sociedade, que não necessariamente necessitem de tramitação judicial. Então, foi um caso bastante emblemático que nós utilizamos esses instrumentos, conseguimos aí diminuir uma grande parte desses processos judiciais e as pessoas se sentiram satisfeitas, né, em todo um processo de mediação que foi feito pela Procuradoria-Geral do município e que teve que tratar internamente com diversos órgãos da administração, seja na análise técnica para a questão do rompimento do dique, né, seja na análise financeira para possibilitar o pagamento dessas pessoas, né? Então, é importantíssimo, e eu reitero aqui, a questão da formação dentro das administrações, a questão da quebra de paradigma e um avanço na cultura da consensualização, para que a gente possibilite executar acordos, executar mediação e conciliação, sem que tenhamos aquele discurso de não, por que eu vou fazer isso e vou fazer um pagamento agora, se eu posso deixar para o gestor que vai me suceder daqui a 2 anos? Se eu posso deixar isso para o governo que vai vir daqui a 4 anos? Isso é perverso, né? Isso é perverso porque nós estamos tratando da administração pública que tem uma qualidade administrativa independente de governo. Então, esta compreensão dentro das administrações é importantíssima para que possa realmente demonstrar que é dever do poder público participar desses processos e tratar com seriedade e responsabilidade essas questões, né? Tratando a mediação e a conciliação como pública dentro das administrações também, e que trazem aí uma menor onerosidade, que trazem uma vantajosidade, não é? E trazem uma satisfação para o interesse coletivo. Isso também é bastante importante. Então, Rosângela, assim, respondendo a essa tua primeira pergunta, temos sim, Porto Alegre é precursor em diversos instrumentos de conciliação e mediação, conciliação em precatórios também, que gera uma economia enorme para o município, né? Nós já tivemos aí, na última conciliação de precatórios, uma economia de 300 milhões ao município de Porto Alegre. Então, são instrumentos que possibilitam a aplicação em outras políticas públicas, por exemplo, né? No momento que eu tenho uma economia, numa conciliação de 300 milhões, eu posso ter no meu orçamento, contar com essa economia que eu estou fazendo em conciliação para aplicar em outras políticas que são tão necessárias, né? Então, eu acho que estamos avançando muito, já tivemos aí muito mais engessados, mas a administração pública tem aí fomentado internamente a necessidade de avançar e reafirmando a todo momento a vantajosidade da conciliação. Pois então, né, Cristiane, eu fico feliz porque tu falaste na formação e fico feliz também que nós, como escola, também contribuímos, né, nesse convênio de também colaborar com a formação dos servidores públicos no que diz respeito à mediação e métodos consensuais, né? Eu tinha, enfim, anotado diversos questionamentos, a gente está com o tempo super exaurido, mas eu vou fazer uma perguntinha, assim. Tu disseste uma palavra agora, no nosso engessamento. E quando tu falas isso, eu me lembro dos meus 3 anos de procuradora-geral, né, do município. É angustiante, né?
nós temos as súmulas, né? Tudo isso por que é angustiante, né? De quem está, né, nesse lado. Como é que ficam os órgãos de controle? Nesse Isso é olhar, bastante, não é isso? A é questão da bastante importante. responsabilização. Se vocês pudessem, assim, rapidamente colocar alguma experiência, alguma situação a respeito disso, né? Pelo menos para a gente deixar isso, né? Também para ser refletido, né, professor, nas nossas pesquisas. Sim, com certeza, isso é importantíssimo, né? A professora Selma antes falou muito bem na questão de priorizar a eficiência, né? Eu acho que o nosso dever, e é um princípio constitucional, a eficiência na administração pública, tem muito a ver com tudo isso que a gente está hoje colocando em prática. Para priorizar a eficiência, eu tenho que verificar se não é muito mais vantajoso eu participar de um processo de conciliação e mediação, de uma negociação, do que insistir numa demanda judicial ou fingir que eu não estou vendo até que venha a demanda judicial. Não é mais admissível isso na administração pública, né? Mas, por outro lado, nós sempre tivemos muito receio do que negociar, né? Porque, obviamente, tem questões que são indisponíveis e que não há como negociar dentro das administrações públicas, mas tem aquilo que é possível, sim, e precisa ousadia para isso. A gente precisa pensar, a gente precisa avançar, a gente precisa fundamentar, né? Mas a gente precisa também ter a segurança de que os órgãos de controle tenham essa compreensão e se mostrem também flexíveis a esses novos tempos, né? Essas quebras de paradigma dentro da administração pública são importantes, mas também tem que ter o respeito externo, né, para a adoção desses instrumentos. Então, ontem mesmo eu estava assistindo uma live de um colega da AGU, o Leonardo Carneiro da Cunha, e ele referiu uma situação emblemática. 7 anos depois de um acordo feito por advogados públicos, veio um questionamento do TCU, né, notificando os colegas para que informassem a motivação, por que não permaneceram na judicialização, por que foi feito um acordo. Então, essas questões têm que vir de uma forma conjunta. Né? Essa possibilidade da administração pública evoluir e precisa estar preparada, porque aí o professor Carmona coloca muito bem, nós precisamos estar preparados para também termos as mesmas armas que os demais, não é? Porque se eu não tiver, enquanto município de Porto Alegre, preparada, e a AGU ou a Procuradoria da Fazenda ou as procuradorias de Estado, assim como a outra parte, quem perde é a sociedade. Não é? Quando a gente perde uma ação, quem perde é a sociedade. Então, isso é uma questão muito importante de ser dita. Não é? Nós precisamos que os órgãos de controle também tenham esse olhar para a administração pública, né? E isso pega muito quando a gente fala de determinados temas dentro do direito público, né, Rosângela? E aí eu trago aqui um tema que eu sou a operadora diária dentro da Procuradoria, que é a questão tributária. É difícil a gente evoluir, não é, em conciliação em matéria tributária. É difícil a gente evoluir e sair daquela situação de abrir mão de receita. A gente não consegue avançar muito em determinadas matérias. Temos legislações aí, Brasil afora, que tratam, mas não são legislações, são muito tímidas ainda. As questões em matéria tributária, elas se assemelham muito mais a uma adesão a determinados pontos que o poder público traz, do que uma própria conciliação ou mediação, né? Então, justamente porque a gente não consegue avançar receio das questões limitadoras que a legislação nos traz dentro do poder público, não é? Então, tudo isso é preciso que a gente leve em consideração dentro das condições e graus de indisponibilidade de determinados temas e matérias, para que a gente possa avançar dentro da administração. E nesse momento de crise, por exemplo, né, é importantíssimo que a gente tenha a possibilidade de fazer revisão de contratos, de concessão, e a possibilidade de fazer isso de forma consensual, não é? Para não ter mais um ônus no momento em que as administrações públicas já estão passando por uma crise muito grande. Momento de crise, uma judicialização só onera mais. Aonde a gente puder fazer conciliação e mediação, eu diria até que é impositivo hoje, não é? E vai ao encontro da eficiência que se busca na administração pública. Né? Então, esses conflitos que nós vemos a todo momento entre os entes da federação, o STF necessitando definir quem é competente, quem
não é competente, quais são as competências concorrentes, quais não são, não é? Se os entes federados trabalhassem em coordenação, de forma cooperada, essa judicialização seria evitada, né? Então, essas questões, eu diria, são questões que se impõem dentro da administração pública, que nós precisamos enfrentar diariamente para conseguir chegar a bom termo e para conseguir fazer com que as administrações se preparem para esse novo momento, tenham instrumentos para isso, não é? Que os procuradores consigam estar preparados em pé de igualdade para enfrentar esses novos instrumentos e que nós consigamos, dentro das administrações, instrumentar formados para isso e para que a gente possa cada vez mais avançar em instrumentos de resolução de conflitos que não sejam necessariamente judiciais, não é? A gente não tem mais condições de fomentar o litígio. Ao contrário, nós temos o dever de verificar a forma mais eficiente para buscar uma solução para o contencioso que poderia aí se instalar. Obrigada, Cristiane Neri. Agradeço aqui a todos os nossos painelistas, né, desse painel, que tratou sobre negociação, mediação, conciliação. Dizer que, dado o nosso horário, nós vamos passar para o terceiro painel. E antes também quero fazer um agradecimento a todos aqueles que aqui estão participando desse evento, registrando, né, suas observações, seus questionamentos. E, acima de tudo, nosso muito obrigado aos registros de cumprimentos, né, que a gente aqui, na verdade, abraça mesmo os nossos painelistas por toda a sua dedicação. Quero também colocar uma outra situação. Para quem ainda tiver alguma dúvida e não conseguir registrar sua pergunta aqui, pode enviar para o e-mail esa@oabrs.org.br. E assim, eu acho que consegue depois encaminhar para os nossos painelistas, tenho certeza que irão contribuir com as dúvidas de quem, porventura, ainda queira colaborar. De imediato, então, quero passar a palavra ao querido Alexandre Mello, que é o nosso âncora do terceiro painel, que trata aqui de toda a questão comparada, né, nos métodos no direito comparado a nível internacional. Obrigada a todos mais uma vez.